Vamos dar continuidade à construção da nossa API e até dado momento nós sabemos que a nossa API ela está, vamos dizer assim, desprotegida. Qualquer pessoa que tiver acesso a ela e tiver acesso às nossas rotas, o item, por exemplo, ele pode criar, buscar todo, buscar um, atualizar, deletar os itens do nosso banco de dados. E não é isso que queremos. Só que precisamos proteger as nossas rotas. E para proteger as nossas rotas, precisamos ter primeiro o quê? Usuários. Porque com o usuário cadastrado, eu posso verificar se realmente aquele usuário é válido e dar permissão para ele acessar uma rota. Exemplo, o usuário X, ele tem a permissão para criar o item. Então eu posso dizer que ele pode criar o item. Eu posso dar essa permissão e ele pode sim efetivamente fazer a inscrição no banco de dados criando o item do nosso estoque. Antes de proteger a nossa rota, precisamos do usuário. E nesta aula vamos criar o módulo usuário com seus controles, com seus services e também com seu esquema e com sua validação DTO. Lembrando que na última aula a gente já começou a fazer a validação com DTO. Então, vamos criar o módulo do usuário. Temos o módulo do item, temos o módulo principal e agora vamos criar o módulo usuário. Você pode criar diretamente de forma manual aqui o usuário ou você pode vir aqui e digitar nest. Você pode G de generator, de gerar, né? Vamos criar o módulo MO e o nome é user. Dessa maneira eu crio automaticamente o nosso módulo user e automaticamente também ele vai atualizar o nosso app módulo principal. Depois disso vamos também criar o controller user. Vamos criar o service e precisamos de mais dois, né? No item aqui, além do controller, do módulo e do service, nós temos o DTO e temos o esquema. O DTO e o esquema vamos criar de forma manual. Vamos começar criando o esquema e posteriormente criando o DTO. Eu vou excluir esses arquivos aqui de teste, que não trabalhamos com teste até o momento. Nesses três eu não vou mexer por enquanto, certo? Deixa ele parado aí, eu criei para ter a estrutura básica inicial. E vamos para o que importa, que é o primeiro, que é o esquema, onde eu posso definir qual é a estrutura que vai ficar, qual é a estrutura que vai ficar o nosso banco de dados. E para isso vamos criar aqui um arquivo dentro de user, chamado de user.esquema.ts. Perceba que vai ser semelhante a este aqui. Eu vou aproveitar já criar também o DTO, onde vai ter user.dto.ts. E vamos começar pelo esquema. E no nosso arquivo esquema, vamos criar a nossa classe, então export class. O nome da nossa classe vai ser user. E esse user ele vai extend de document. Ok. E eu vou decorar essa classe informando que ela é um esquema do nosso Mongoose. Então, esquema do nosso Mongoose. E dentro da nossa classe, depois de decorar ela, informando que ela é um esquema do nosso Mongoose, eu vou criar em si os campos do nosso user. E quais são os campos que eu quero para o meu user? O primeiro campo que eu quero para o meu user é o nome. Esse nome ele vai ser do tipo string. Eu vou querer também o e-mail também do tipo string. E quero um password. Só que esse password ele não vai ser o password, ou seja, ele não vai ser a senha que o usuário digita. Por exemplo, se o usuário X ele quiser cadastrar a senha 123, eu não vou armazenar no meu banco de dados
a senha 123, porque isso aí ele fere o princípio de segurança. Eu vou armazenar no banco de dados o hash dessa senha, ou seja, eu vou armazenar essa senha criptografada. Por isso que eu vou definir o nome desse campo como um password hash. Depois você vai ver como é que é feito esse hash ainda nessa aula. E esse hash ele é do tipo string. Além desses três campos, eu vou adicionar um quarto campo que eu vou chamar de papéis, ou seja, roles, que é o papel desse usuário dentro do meu sistema. Qual o papel dele? Ele pode ser admin, ou seja, ele pode ser administrador, ele pode ser apenas um usuário comum, user, ele pode ser um moderador e quantos papéis você queira criar para este usuário de acordo com o seu sistema. E eu vou informar que esses papéis, ele também é um string. Só que o usuário ele pode ter mais de um papel. Ele pode ser administrador e ele pode ser também um usuário comum. Um exemplo. Por isso que eu vou definir que os papéis ele pode ser um array de strings. Bom, eu defini os campos. Eu defini os atributos do meu usuário. Só que eu preciso também definir algumas propriedades para eles. Bom, em cada um desses atributos, eu vou chamar o prop do Mongoose. E dentro desse prop eu vou definir algumas coisas para eles. Pronto, o nome ele é obrigatório. Se ele é obrigatório, eu vou dizer que required como true. Pronto, eu só quero isso para o meu nome. Para o e-mail, eu vou definir que ele vai ser obrigatório, porque até para fazer login vai ser feito através do e-mail. Eu vou também definir que se o login é através do e-mail, vamos definir que esse campo ele é único. Cada cadastro precisa ter e-mails diferentes. Se ele é único, eu tenho unique igual a true também, igual a verdade. Vou colocar também uma validação que quando eu receber esse e-mail, ele fica em caixa baixa, ou seja, low case. Se eu receber todo o e-mail assim, exemplo, jackson@gmail.com, ele vai converter para Jackson em caixa baixa. E para que isso aconteça e fique todos os e-mails no meu banco de dados em caixa baixa, eu coloco aqui como low case true. Outra propriedade que é interessante para o e-mail em específico é colocar que ele é um index, porque ele vai ser buscado constantemente. Ele vai ser como se fosse uma chave única. Então eu vou colocar que esse e-mail ele é index. Isso aqui é o suficiente para o e-mail momentaneamente. E vamos aqui para o nosso password. No password eu vou colocar apenas que ele é obrigatório. E para as regras, para os papéis eu vou definir também algumas coisas para suas propriedades. Eu não vou colocar como obrigatório porque as regras ela é definida pelo próprio sistema. Não é o usuário que manda as regras para a gente, né? Esses campos aqui de cadastro, quando o usuário for fazer o cadastro, tanto o nome como o e-mail, como a senha, o usuário vai enviar para a gente, para a API. Mas as regras não. Quem define as regras, quem define os papéis desse usuário é a própria API. E eu vou definir aqui que o tipo dessa regra, string, e por default, ela vai ser default definido como user. Inicialmente, quando o usuário for criado, ele vai receber esses três campos e automaticamente no banco de dados ele vai ser definido como um usuário user. O papel dele inicialmente vai ser user. Bom, finalizamos aqui o nosso esquema.
E eu vou só adicionar mais uma coisa que eu não adicionei isso no item, porque são várias coisas que você pode personalizar de acordo com seu projeto. Outra coisa que eu vou definir aqui vai ser o seguinte: quando eu crio um usuário, é interessante que eu tenha a data e hora que ele foi criado, e também quando eu atualizo ele, eu tenha a data e hora que esse usuário foi atualizado também. Ou seja, quando eu criar ou atualizar esse usuário, tendo esses dois campos aqui, eu tenho um registro de quando ele foi criado e tenho um registro de quando ele foi atualizado. E eu tenho uma propriedade aqui do Mongoose que eu posso automatizar isso da seguinte forma: eu posso vir aqui dentro do meu esquema e digo o seguinte para ele: eu quero que o timestamp ele seja igual a true. Se eu colocar essa propriedade aqui, esse parâmetro, quando eu criar o meu usuário, automaticamente no meu banco de dados vai ser inserido esses dois campos de criação e de atualização. Sendo assim, eu não preciso colocar aqui dentro do meu esquema mais dois campos. Ele é criado de forma automática. Eu estou tentando detalhar, pessoal, os mínimos detalhes para que não venha ficar dúvida. Então, não tem como fazer um vídeo tão curto sobre qualquer assunto de programação, né? Qualquer assunto de programação, se você for detalhar tudo, esse vídeo fica extenso. Mas vamos lá. E para finalizar nosso esquema, falta apenas exportar ele. Então aqui abaixo eu vou colocar export const user schema igual a schema factory .create for class, e eu passo aqui o user. Pronto, finalizamos o nosso esquema. Agora vamos para o DTO. No DTO eu vou também criar uma classe, vou exportar logo class chamado create user DTO. Vamos fazer o DTO para criar o usuário, mas também vamos fazer o DTO para o login, porque a gente tem que fazer a validação tanto na criação quanto no login do usuário. São entradas diferentes de informações. Na criação eu vou colocar os três que é solicitado, né? O nome, string. Vou colocar também o e-mail e a senha. Perceba que aqui eu escrevi senha, o password. Aqui no esquema eu escrevi password hash, porque na criação o usuário manda a senha em si. Ele só vira o hash depois que é feito a criptografia. Ou seja, no esquema eu tenho o que realmente vai ser escrito no banco de dados. Na criação eu tenho as informações cruas que o usuário envia. E no login? No login é apenas o e-mail e a senha. Só que o DTO ele serve para validar, né? Junto com o class validator. E vamos validar aqui alguns campos. Primeiro, o nome já está definido como obrigatório aqui. Eu só vou definir agora o tipo dele quando for recebido. Eu vou dizer que ele é uma string. Pronto. Aqui eu vou definir que o e-mail é do tipo e-mail. E a senha eu vou definir que ela é uma string. E também vou definir que
essa senha ela precisa ter no mínimo 6 caracteres. Então, mínimo length, ou seja, tamanho mínimo de caracteres é 6. Isso aqui é para criação e esse aqui é para login. O login, ele também vai ter essa mesma estrutura, porque o e-mail ele precisa ser do tipo e-mail, a senha precisa ser uma string e também precisa ter no mínimo 6 caracteres. Após feito o esquema e o DTO, vamos agora adiantar e vamos fazer o nosso service, ou seja, o service da nossa aplicação. O nosso service, eu vou já iniciar ele aqui, importando, ou seja, injetando o nosso model que foi criado no nosso esquema. Porque através do model podemos fazer a criação e a busca das informações deste model, que no caso o model de usuário. Dessa maneira eu vou aqui e vou no meu constructor, ou seja, no construtor da nossa classe, eu vou já injetar, ou seja, injectable model do Mongoose, e o model que eu vou injetar é do usuário, que ele pede um model que vai ser injetado, vai ser do user.name, e também vou criar um user model privado, então private user model, que vai ser model do tipo user. Eu agora abro e fecho chaves para finalizar o nosso construto. Vou importar aqui o model do Mongoose também. Pronto, já foi injetado o nosso model. E agora vamos fazer as funções, né? Que a primeira função que vamos criar é para a criação do nosso usuário. E para a criação vamos usar uma função assíncrona, que ela vai conversar com o nosso banco de dados, que vai ser para a criação, então create. E essa função ela recebe alguma coisa do nosso usuário, certo? E ela vai receber quem? Se é para a criação, ela vai receber o próprio user, e esse user ele precisa ter uma estrutura básica definida para a criação. E a estrutura básica definida nós definimos aqui no DTO como create user DTO. Vou importá-lo, ok? Se essa estrutura se os dados enviados pelo usuário for diferente dessa estrutura, vai dar os erros, ou seja, vai bater nessas validações e não vai passar. Foi definida a entrada dos dados na nossa função, mas o retorno da nossa função qual é? Vai ser um promise, ou seja, uma promessa de retorno, né? Que vai me retornar o usuário criado. Eu quero que me retorne o usuário que foi criado, certo? Você poderia colocar simplesmente um retorno como um booleano, true ou false, true para criou ou false para não criou, mas aqui eu vou definir que ele vai me retornar o usuário que foi criado. Dessa maneira eu vou iniciar colocando um omit, porque eu quero omitir algumas informações desse usuário criado, certo? Vou omitir o que desse usuário criado. Eu quero omitir o hash da senha, porque não faz sentido eu criar o usuário e eu receber de volta essa informação que não deverá ser vista por todo mundo. Então eu vou aqui omitir esse hash. Logo eu vou colocar aqui como password. Eu vou até copiar aqui para não pegar errado esse nome no nosso esquema. Aqui, ó, password hash. Então ele vai ser omitido e vai vir todas as informações com exceção desse hash. E a primeira coisa que pode ser feita antes de criar um usuário é verificar se este usuário já existe no nosso banco de dados. Porque se já existir, não tem lógica ser criado novamente.
Então, vou fazer essa verificação. Const existe. E para verificar se existe, eu vou fazer da seguinte maneira. Await this.model, ou seja, eu vou pegar meu user model, vou buscar no nosso modelo do usuário, vou buscar o que? File1, aqui ó, File1, vou buscar o usuário e vou buscar esse usuário através de uma chave. E a chave que definimos como única foi o e-mail. Então, o e-mail ele vai ter o seguinte parâmetro para a busca: user, que foi o user que nós recebemos, e dentro de user tem o que? Tem o e-mail. Então, user.email. Se existir, ou seja, existe o e-mail. Aí, se existir, não vai ser criado. Não vai ser criado o usuário, porque esse usuário já existe. Dessa maneira, eu vou criar uma exceção mostrando para o usuário da nossa API que esse e-mail já foi cadastrado. E essa exceção eu vou criar como throw new, vou chamar de conflito exception, ou seja, e vai mostrar uma mensagem para o nosso usuário com e-mail já cadastrado. E se ele não existir, o que acontece? Se ele não existir, eu preciso ter um usuário para cadastrar no nosso banco. Então, eu vou chamar de uma constante chamada user. E esse user ele vai ser cadastrado, né, no nosso banco. Então, new this.model, this.userModel, e ele vai ter a seguinte estrutura. Ele vai ter o nome, vai ter o e-mail e vai ter o password hash. Pronto, vai ter essas três informações. O nosso nome eu já posso substituir e dizer que o nome que vai ser gravado no nosso banco de dados vai ser o user recebido, e vou pegar o nome que está dentro do user. Depois disso, eu vou pegar o user também e pegar o e-mail que está dentro dele, e-mail, e por fim o password hash. Mas pense, o usuário aqui ele enviou o password, ou seja, ele enviou a senha crua, ele não enviou a senha com hash. Se eu pegar aqui o user e colocar aqui igual eu fiz com o hash, e colocar use.password, dentro do meu banco de dados, neste campo password hash, vai ser armazenado a senha crua 123, 123456, é um exemplo. Não vai ser armazenado a senha criptografada. E é nesse passo, antes da criação, que eu faço a criptografia da nossa senha para que o banco de dados ele fique com a senha criptografada. Dessa maneira, vamos aqui tirar esse use.password e vamos criptografar essa senha antes de armazenar dentro dessa variável. Mas antes eu vou resolver um probleminha de nome, né? Eu estou recebendo um user e aqui eu estou criando outro user. Então está dando conflito de duplicação. Esse user aqui eu vou chamar de use create, ou seja, que é o usuário que vai ser criado, né? Para criptografar nossa senha, vamos utilizar o bcrypt. Para utilizar o bcrypt, vamos instalá-lo. npm e bcrypt. Fiz a instalação dele e além da instalação dele, vamos instalar os tipos dele. Com essas duas instalações, nós já podemos fazer aqui a criptografia da nossa senha. Eu vou criar aqui uma constante chamada password hash, que vai receber await, e para criptografar bcrypt ponto, não está mostrando aqui porque eu tenho que importá-lo. Deixa eu importar ele aqui em cima. Vou importar com import
todos os módulos as bcrypt from bcrypt. Agora eu posso utilizar bcrypt.hash, que é para criar o hash dessa senha, e ele pede duas informações. Primeiro, o data, que é a senha que vai ser criptografada, e também pede o salt, que é o nível de complexidade dessa senha. A senha, ela veio aqui como user.password, e o salt eu vou colocar, ele recomenda aqui 10, né? Eu vou colocar como 10. Esse salt é o seguinte: quanto maior esse número, maior é o nível de complexidade desse hash, mais difícil de quebrar essa senha. Só que quanto maior esse nível de complexidade, mais demora essa criptografia e também a descriptografia. Com isso eu vou colocar apenas 10 nesse salt. Pronto, eu já tenho aqui meu password em forma de hash e posso utilizar dentro do usuário que eu estou criando. Faltou uma vírgula aqui. Pronto. O usuário que está sendo criado, ele tem o nome, tem o e-mail e tem a senha em forma de hash. Não mais a senha daquela forma crua como o usuário ele viu aqui. Para salvar isto no banco de dados, temos que dar um await user, no caso vai ser o userCreator.save, e essa informação já está criada no banco de dados. Só que a função ainda pede o retorno dela, para o usuário ver e confirmar que o usuário foi realmente criado. Dessa maneira eu vou colocar aqui um retorno. Esse retorno ele pode ser aqui o próprio user creator, mas eu quero ele sem um hash, né? Eu quero ele sem um hash. Dessa maneira, antes do retorno, eu vou criar um objeto chamado de obj, que vai receber esse user creator. Eu vou converter esse user creator para objeto JavaScript, então to object, converter ele para objeto JavaScript, e quero tirar desse objeto o password.hash e vou retornar o objeto. Vamos fazer mais duas funções que vai ser necessária depois, que é buscar por e-mail e buscar por ID. Buscar por e-mail quando for feito o login, precisa buscar por e-mail, e buscar por ID quando for verificado a questão do token, né? Para verificar se esse token ele é válido. Posteriormente você vai compreender melhor o porquê disso. Mas vamos criar logo essas duas funções. Assim que find by e-mail. Se eu estou buscando por e-mail, eu vou receber um e-mail para fazer essa busca. Esse e-mail é do tipo string. E para buscar por e-mail é bem simples. Eu vou aqui executar apenas um this.userModel find by one, e aqui eu passo o parâmetro que eu estou buscando, né, que é buscando por e-mail. Essa função ela é interessante também tipar o retorno dela. Se eu estou buscando algo por e-mail, eu estou buscando o quê? Estou buscando o usuário. Então o retorno aqui provavelmente ele vai ser uma promessa de usuário que vai ser retornado. Se ele não retornar um usuário, a única opção que ele pode retornar é nulo, que não existe. Então, se o e-mail não existe no banco, ele vai retornar nulo. Se existe, ele vai retornar o nosso usuário. Além do find by e-mail, vamos criar outro aqui chamado find by ID, buscar pelo ID. E esse ID aqui também ele é string. Eu vou tipar promise user.
ele vai retornar o usuário ou nulo se esse ID não existe. Então vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui por Find by Email. Não, vou fazer um pouco diferente. Não vou colocar a tipagem de retorno como nula, apenas que ele retorna sim um usuário, certo? Para a gente fazer um pouco diferente aqui e aprender outra ferramenta. Vamos supor que eu estou buscando por ID e a promessa de retorno aqui é de um usuário. Então eu vou buscar esse usuário, vou chamar aqui um constant user, que vai receber o usuário que eu estou buscando. Então await this.userModel.findById, onde eu vou passar o ID que eu estou buscando. E vou retornar esse usuário. Aqui no meu retorno está mostrando um erro. Por que está mostrando esse erro? Se está da mesma forma que fizemos buscando por e-mail. Este erro está acontecendo pelo seguinte fato, que aqui eu tipei o retorno desta função, que ele pode voltar o usuário ou pode voltar nulo. Aqui eu estou tipando que ele vai voltar o usuário, eu não dei a opção de voltar nulo. Por isso que está dizendo que nulo, ele não está assinado no tipo usuário. E para corrigir isso, você pode tipar o retorno como um nulo. Se você não quiser tipar o retorno como nulo e quer forçar uma exceção, você pode fazer uma validação que, se não existir usuário, eu vou gerar uma exceção. Então, throw new. E que exceção é essa? Not found exception, ou seja, não foi encontrado. Not found exception, que eu vou digitar aqui, usuário não encontrado. Dessa maneira eu tenho umas duas formas de fazer. Eu tenho aqui prevendo que pode vir nulo, e aqui eu estou tratando caso venha nulo. São duas situações diferentes que podem ser utilizadas a depender do contexto. Finalizado o service, vamos finalizar logo o controller. Lembrando, se você estiver gostando dos vídeos desse tipo de abordagem, não se esquece de deixar seu like, deixar seus comentários de novas sugestões. Não sou inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para ajudar no crescimento dele. E vamos agora para o nosso controle para ver se está funcionando tudo isso que foi feito aqui. Dentro do nosso controller, tá como user, vou deixar como user a rota para ele. Vou colocar como users, né, no plural. E no meu controller eu vou fazer a primeira rota, que é a rota do post. O post é o método para criar o usuário, então post. E o método vai ser o próprio create, só que ele vai receber as informações via body, então @body. E que informações são essas? Ele vai receber o usuário que está sendo enviado para ser criado. E esse usuário, qual a estrutura dele? É de acordo com o create user DTO. Até aqui tudo ok, certo? E para a criação, qual foi o service utilizado? Foi o service user service, certo? Vamos tentar acessar agora esta função aqui. E para acessar essa função, a nossa execução, return this.user service, eu preciso injetar ela dentro do meu controller. Então vamos aqui no meu constructor. Dentro do constructor eu vou criar aqui um private de somente leitura, chamado user service, que vai ser um user service. Pronto, já injetei aqui no meu controller o nosso service, e agora eu posso utilizá-lo e chamar a função create que está presente dentro dele, passando o usuário que precisa ser criado. Dessa maneira vamos fazer agora o teste. Vou rodar aqui npm start. Vou rodar aqui minha API
para a gente testar a criação deste usuário, vou abrir o meu Postman também para fazer uma nova requisição. Vai ser um post para localhost 3000/user, que tem como estrutura de criação o nome, que eu vou colocar Jackson. Além do nome temos, deixa eu verificar aqui no meu DTO, que é o que valida a entrada dos dados. Para a criação eu tenho nome, e-mail e senha. Então nome, e-mail, vou colocar como jackson@gmail.com, e a senha, que é o password, eu vou colocar como 123. Vamos fazer o envio e verificar aqui se está funcionando. Enviar. Mostrou aqui que não existe a rota user. Deixa eu ver no meu controle. Realmente não existe user, tá? Users no plural. Vou colocar como user mesmo. Coloquei como user a nossa rota, e ao fazer novamente a solicitação, continua mostrando que a rota ela não existe, não foi encontrada, not found. Por que isso? É importante você ver esses erros, porque acontece constantemente, pelo fato de esquecer alguma coisa na estrutura do projeto, né? Não está sendo encontrado. A gente vai ver aqui no nosso terminal as rotas que foi inicializada, né? A rota principal, a barra, e as rotas chamado item. Perceba que em nenhum lugar aqui foi mostrado a rota que criamos como user, então ela não existe até o momento. Vamos voltar para o nosso arquivo principal, que é o app, que aqui está listado o seguinte: todos os módulos, né? E nessa listagem aqui não existe o nosso user módulo. Vamos importá-lo. Vamos importar aqui o user módulo. Vai ser reiniciado o nosso terminal. Foi reiniciado e mostrado que o documento ele não está definido. A classe user ele extended document e não está definido. Vamos agora dentro da nossa user módulo ver o porquê. No nosso user módulo ele precisa ter um import do Mongoose, certo? Pelo seguinte fato, dentro do nosso user módulo, no nosso service, nós utilizamos o user módulo fazendo a injeção desse modelo dentro do nosso service. E perceba que aqui no módulo do user, ele não tem nenhuma importação referente a isso. E vamos aqui voltar no nosso item, dentro do nosso item módulo, e aqui sim eu tenho a importação do Mongoose, porque eu utilizei o Mongoose dentro do meu item módulo. Então vamos ter que importar dentro do meu user módulo aqui o seguinte: import. Eu vou importar o Mongoose módulo .for filter. Vou passar o name, que vai ser o user.name, e também o esquema, que é o user esquema. Aqui está mostrando que não pode ser localizado. Vamos importar aqui do user esquema. Esquecemos também de colocar a vírgula aqui. Pronto, finalizado. Resolvemos um problema que foi a importação que faltava do Mongoose módulo. Resolvido. Mas ainda continua mostrando que o nosso documento não está definido na classe user. Então vamos na nossa classe user, que é a classe do nosso esquema, e este documento aqui que não está definido. Realmente ele não tem uma importação dele. Vamos importar ele, e esse documento ele é do Mongoose. Vou importar ele do Mongoose para ver se resolve
este problema, está reiniciando novamente. Pronto, foi resolvido o problema do document. Foi inicializado o Mongoose também. E perceba que a minha rota já apareceu aqui do user. Se a rota já apareceu, já podemos utilizá-la. Vamos voltar agora para o Postman. Deixa eu minimizar aqui. Fazer a solicitação. Enviado. Enviado, mas pede request. Alguma informação eu enviei errada. E qual a informação que eu enviei errada? O password ele precisa ser maior ou igual a 6 caracteres. Então bateu naquela validação que a gente fez. Certo? Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou enviar novamente. Perceba que me retornou 201 criado. O nome, Jackson. O e-mail, correto. O password hash, ele voltou. Não era para ter voltado. Vamos verificar o porquê voltou. As regras, os papéis aqui como user, aquele que ficou por default. O ID, que é o ID criado automaticamente no nosso banco. E também as informações de data e hora de criação e de atualização. Para finalizar, vamos corrigir apenas essa parte do password, que ele não é para ser retornado para o usuário. E para corrigir este erro, né, no retorno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover tudo isso que foi criado, vou remover essa parte aqui e também essa parte. Vou remover tudo. Vou criar uma constante, na verdade vou criar um objeto. E esse objeto ele vai receber o próprio user create.toObject, converter esse usuário criado para objeto JavaScript. E esse usuário criado, que tem todas essas informações, eu quero remover dele apenas isso. Então, eu venho aqui e faço a remoção desse hash. Só que se eu remover o hash, sobrou o quê? Sobrou o user without password, sem o password, ou seja, sem a senha, né? Sobrou esse user aqui. E eu vou retornar esse user agora. Continua mostrando um erro. Por quê? Vamos passar aqui em cima. Esse user que eu estou recebendo sem a senha, ele tem um nome, tem um e-mail, tem os papéis, tem o ID. No meu retorno, eu estou dizendo que eu vou retornar o usuário que está sem a senha, mas que tenha essas outras estruturas com nome, e-mail, password hash e roles. Então a gente colocou um timestamp aqui que criou o create@, e o update@. Dessa maneira, o retorno do usuário não tem essa estrutura a mais. Além dessa estrutura, ele adicionou mais dois campos, create@, update@. Alterar esse retorno. Eu vou dizer que o meu retorno ele vai ser um parcial do usuário, certo? Vai ser um parcial do usuário. Com isso, eu resolvo aqui o meu problema de tipo. Você poderia criar um tipo específico para o retorno, certo? Esse retorno aqui, você teria que tipar este objeto que está sendo recebido. Mas, dessa maneira também se resolve esse erro de tipo. Agora vamos testar aqui a criação, né? Para ver se está retornando sem o hash realmente. Eu vou tentar criar aqui, enviar. Mostrou a mensagem 409 conflito. O e-mail já cadastrado, ou seja, eu já cadastrei o e-mail 4, o Jackson 4, então vamos alterar esse e-mail para outro e-mail. Perceba também que a validação já está funcionando relativo ao e-mail como sendo único. Enviar, criado, Jackson, nome Jackson, e-mail Jackson 5, papéis, ID, criado em, atualizado em. Não vê o hash, então resolvido o problema. Bom pessoal, essa aula ficou um pouco extensa, mas eu tentei passar para vocês todas as informações relativas à criação desse módulo usuário com a criptografia também, né, da senha. Foi um adendo a mais relativo ao módulo usuário. Se gostou, não se esquece de deixar o teu like aí. Se não é inscrito, também se inscreve no canal.
Na próxima aula vamos tentar fazer a parte de proteção das rotas, já que já temos o usuário no nosso sistema.